ungiu, Senhor. Aqueles a quem o Senhor chamou, comprou, resgatou. Aqueles a quem hoje te adora, te exalta, te reconhece como o único Senhor e Deus, nosso Salvador. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, nosso louvor. Pois o Teu Espírito veio sobre nós e nos fez filhos. Aleluia. E é como filho que nós te adoramos. Como filho que nós te louvamos, como filho que nós te exaltamos. Para a Tua honra e Tua glória. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Aleluia. Que maravilha. Que presença, que poder. Glória a Deus. Que diferença, né, abençoados? Quando o Espírito Santo se move, né? Que diferença. Amém. Glória a Deus. Hoje tem uma palavra muito especial, muito importante para todos nós, para a nossa vida, para a igreja. Amém, abençoados? Os dias passam muito rápidos. Vocês já perceberam isso? Passam muito depressa. E não está passando só para os mais velhos, não. Está passando para as crianças, para os adolescentes, está passando para os adultos de meia idade. O dia está passando muito rápido, os dias muito rápido. O mês que vem já é dezembro. Parece que foi o mês passado, dezembro. Você não percebe isso? De tão rápido que é. Mas tem uma explicação para isso. São as informações. Nós estamos recebendo muitas informações. Já atentaram para isso? Você acorda de manhã, tem uma informação, meio-dia tem uma informação, à tarde tem uma informação, antes do anoitecer tem uma informação, à noite tem uma informação, vem através do rádio, vem através da televisão, vem através do celular, vem através do vizinho, conhecido, amigos, parentes. As informações estão assim sendo jogadas de uma forma em que nós não estamos tendo tempo de processar. Você recebe uma notícia de manhã, recebe outra. Ao meio-dia você não conseguiu processar aquela notícia que você recebeu. Não é assim? Então, os dias vão passando rápido. E você, quando percebe, não conseguiu processar tudo que você recebeu. Já pensou nisso? Não pode ser assim com a palavra de Deus. Nós temos que ter tempo de processar a palavra de Deus. Porque a vida de uma pessoa, pessoal, só muda. Atente para o que eu vou falar. A vida de uma pessoa só muda com a presença de Deus e a instrução da palavra. Amém? Amém. A presença de Deus e a instrução da palavra muda a vida de uma pessoa. É a única coisa que muda. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Lá em Lucas capítulo 5, relata um acontecimento que fala assim: e os discípulos estavam pescando a noite toda e não conseguiram pescar nada. Nada. A madrugada inteira eles passaram. Quem conhece essa passagem? Madrugada inteira ficaram lá tentando pescar alguma coisa e nada. Pescadores experientes, o mar ali e nada de peixe. Mas de repente, chegou Jesus. Presença. Chegou Jesus. Presença. E ele disse: lança a rede para a direita. Instrução. E eles obedeceram. Mas antes Pedro disse: mas mestre, ainda chamou de mestre, mestre, nós passamos a madrugada inteira tentando pescar e não aconteceu nada, não pescamos nem peixe.
mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E conta a história que eles pescaram uma tamanha quantidade de peixe que eles não conseguiam puxar as redes. Presença, instrução. Quem está entendendo? Amém. O que muda a vida de uma pessoa é a presença de Deus e a instrução da palavra. Isso muda. Isso é tremendo. Tem uma coisa, abençoado. A teoria, sem experiência. Diga, a teoria. Sem experiência. Atente para o que eu vou falar. É igual matar fome lendo o cardápio. Você já teve fome? Teve, eu também tive. Você já foi em algum lugar almoçar? Foi, eu também fui. Você já chegou lá e abriu o cardápio? Eu também abri. Você abriu? Abriu. Matou sua fome? Não. Só mata sua fome se você comer. O que eu disse? A teoria, sem a experiência, é igual matar fome lendo o cardápio. Então é necessário que nós tenhamos experiência. Experiência com a presença de Deus, com a instrução da palavra e com a obediência. Então muda. Aí muda. Muda. Aí você vai pescar peixe porque não é ocasião. Mas a sua vida toda vai ser transformada por causa da presença de Deus, da presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver aqui, não adianta nada eu estar aqui falando, não adianta nada eu estar aqui lendo a palavra, não adianta nada você fazer que está ouvindo, não adianta nada. Tem que ter a presença e a instrução da palavra. Aleluia. Aí tudo. E nessa noite eu quero falar de um dom muito especial. Olha, pessoal, tudo que provém de Deus é maravilhoso. Não tem coisa melhor, coisa pior. A palavra diz que Jesus, levando lá em Efésios capítulo 4, Jesus subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, segundo a sua vontade. Amém? Então não tem um dom melhor do que o outro. Se vem de Deus e é dom, é de Deus, e tudo que provém de Deus é bom. Então vamos atentar para a instrução da palavra. Vamos atentar. Vamos crer na palavra. Você crê que Jesus distribuiu dons aos homens? Amém. Então ele escolheu, né? Para fulano eu dou um dom melhor, para ciclano eu dou outro dom mais ou menos, outro. Como assim, pessoal? Dom é dom. É porque ele dá para um fim útil. Diga, para um fim útil. E nós não temos que ver esses dons com os olhos carnais, mas nós temos que discernir espiritualmente qual é a utilidade daquele dom, porque o dom manifesto é a presença de Deus e a instrução de Deus para mudar a vida. Que coisa maravilhosa. Abra no livro de 1 Coríntios 12. Por que você está falando de dom, pastor? Você fala, já, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 12. Quem já achou, diga amém. Amém. Capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim. Paulo falando. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que desconheçam, que não entendam. Olha o que Paulo está dizendo para toda a igreja. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
4. Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 16. Está escrito: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Chegar aonde? Ao trono da graça. Como? Com confiança. Muito bem. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para quê? Para que nós vamos chegar com confiança ao trono da graça? Para recebermos misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra no livro de Romanos. Romanos, capítulo 12. Quem já achou? Amém. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Está escrito: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vamos lá de novo? Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito. Fervorosos no espírito. Fervorosos no espírito. Servindo ao Senhor. Fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E é isso que eu quero dizer nessa noite. Vamos servir ao Senhor no Espírito. No Espírito. Se eu vou servir ao Senhor no Espírito, eu vou servir com aquilo que Ele me deu. Amém? Porque o Espírito é dele. Então eu vou servir com o que Ele me deu. Com fervor no Espírito. Romanos 12, versículo 4. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Vamos de novo? Membros uns dos outros. Versículo 6. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, Paulo começa a descrever. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Agora, atente para esse dom. O que reparte? Diga. O que reparte? De novo. Outra vez. O que reparte? Sabe o que quer dizer reparte? O que semeia? O que semeia? O que reparte? Olha o que é servir a Deus fervorosamente no Espírito. É
usar o dom que Ele deu, o dom de repartir, o dom de semear. Diga, semear. Semear. É um dom. É um dom. Semear. Semear. É um dom. É um dom. E ele diz: o que reparte, faça-o com liberalidade. Faça generosamente. Faça com alegria. Faça com o que você tem. Faça segundo o que você propôs no coração. Mas não esqueça de que você é membro um dos outros. Enxergue isso com os olhos espirituais. Tente ver qual é a necessidade do próximo para que você possa usar o dom de repartir, o dom de semear. Veja isso espiritualmente, não veja isso na carne. Se você vê isso na carne, ela vai dizer para você: não precisa, não precisa, não precisa, não está precisando, não pediu, não falou, não me avisou, eu não estou sabendo de nada. Não, não é na carne que você tem que ver, é no Espírito. Se nós dizemos que somos espirituais, também devemos andar em Espírito. Então o Espírito vai nos mostrar qual é a necessidade do corpo, qual é a necessidade do ministério, qual é a necessidade da igreja, ainda que seja física. O nosso Espírito vai mostrar. Aleluia. Vai mostrar. Mas é necessário que você saiba, que você entenda. É por isso que eu comecei dizendo: a presença de Deus e a instrução vai mudar a sua vida, vai mudar a minha vida. E semear é um dom. Que dom você quer usar na sua vida? O dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de pastor, o dom de evangelista? Então, que dom você quer usar? Se você tem o dom de semear, use esse dom, desperte esse dom que há em você e use ele para os benefícios do corpo de Cristo. Glória a Deus. Para o benefício do ministério. Ah, mas o apóstolo Marcos, ele nem fala em abençoar. Eu particularmente acho que ele deveria falar mais. E se for mais, ele não me falou nada, eu estou falando porque eu quero falar. Amém. Porque o Espírito mandando falar. Amém. Porque eu estou aqui servindo em espírito fervorosamente ao Deus que eu disse que é digno. Aleluia. Digno. E eu não sirvo fisicamente, eu sirvo espiritualmente, generosamente, liberalmente. Ninguém me pede, ninguém me cobra. É o dom de semear, é o mover do Espírito Santo que se move. Glória a Deus. Esse dom seja despertado em você. Paulo um dia chegou para Timóteo e disse que seja despertado o dom que você recebeu com a imposição do presbitério. Talvez você seja tocado muitas vezes no coração a semear, mas a sua carne diz: não precisa, ninguém pediu nada, ninguém está precisando de nada. Sabe, abençoado, eu vou falar de uma pessoa que foi movida pelo Espírito Santo, ela nem está aqui. Mas quando eu cheguei aqui, não tinha essas cadeiras aqui, não. Eram cadeiras de plástico ainda. Quem lembra disso? Ah, mas não tem necessidade de colocar outras cadeiras. Você não se sente mais confortável aí, abençoado? É melhor essas cadeiras de plástico? E esse irmão abençoado, o Espírito Santo
colocado para semear. Moveu o coração dele e ele começou a falar com os irmãos, meus irmãos, um corpo, somos membros um dos outros, não é para você sozinha, não é para você sozinho, é para o todo, é para o corpo. Tudo que se semeia aqui não é para uma pessoa física, mas é para o mover do Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer, segundo aquilo que for útil no reino de Deus. Glória a Deus. Olha, pessoas, hoje eu vim para cá conversando com a minha filha, Sara, e eu falei para ela: filha, você sabe melhor do que ninguém, eu já dei uma oferta maior do que a da viúva que tinha só 2 moedinhas. Ela tinha 2 moedinhas, eu não tinha nada. Por amor abençoado. Sabe o que é isso? Não vem de mim, é o dom de semear. Diga: eu quero esse dom na minha vida. Quem tem coragem hoje? Abençoada, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem tem coragem de hoje, agora, nesse momento, dizer: eu quero esse dom na minha vida? Fica de pé. Esses são os filhos de Deus, são os filhos da fé. Esse é o corpo de Cristo. Esse é aquele cuja semente caiu em terra boa. Hoje eu orei, Senhor, e disse: Senhor, eu sou só semeador. Faça com que essa semente caia numa terra boa. Ilumina o coração dos seus filhos, que é a mente, e desperta neles esse dom. Pessoal, vocês não sabem a revolução que o Espírito Santo pode fazer com o seu próprio dom em você, através de você, porque o poder de Deus, ele opera através de nós. Pode se aceitar, o Senhor já viu. O Senhor já viu. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo escreve à igreja de Coríntios e ele elogia muito essa igreja. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 1: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Santo André, que está em Manaus, que está em Pernambuco, que está em Brasília, que está no Rio Grande do Sul, que está em São José dos Campos, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em tudo, diga, em tudo, fostes enriquecidos, diga, enriquecidos, nele, em toda a palavra, e em todo conhecimento, em toda a palavra, e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós.
servindo a Deus fervorosamente em espírito. Em espírito. 2 Coríntios, aleluia, Jesus. Capítulo 8. Agora ele escreve outra coisa, igreja. Segunda Coríntios, quem já achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 8. Ele diz: e agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus às igrejas da Macedônia. Ele está contando aos coríntios sobre a igreja da Macedônia. Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Oh, aleluia! Olha o que os macedônios fizeram. Olha como eles semearam. Semearam na riqueza. Eles estavam transbordando de riqueza, então eles semearam. Não, pessoal. Paulo disse que eles semearam em profunda pobreza, transbordou em riquezas da sua generosidade. Aquele que tem o dom de repartir, reparta com liberalidade, com generosidade, sabendo que somos membros um dos outros. Aleluia a Deus. E que não estamos servindo fisicamente a nada, nem a ninguém. Estamos servindo em espírito. Diga, em espírito e em verdade. Porque estamos instruídos no conhecimento e na palavra. A presença de Deus está aqui. Nos instruindo a semear. Versículo 3. Pois segundo as suas posses, diga, segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, dizia Paulo, e ainda acima delas, deram voluntariamente. Diga, deram voluntariamente. E é isso que o apóstolo Marcos Gomes espera, que aqueles que entenderam a instrução que ele vem dado e sentiram a presença de Deus, semeiem voluntariamente. Aleluia! 4. Pedindo-nos, oh glória a Deus, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem deste serviço. Pedindo, com muito rogo, eu quero participar desse serviço. Ou que nessa noite o Espírito Santo invada o teu coração, você se levante na força, nesse poder, e pergunte: no que eu posso servir? No que eu posso ser útil? Como eu posso semear? Onde está precisando? Eu não consigo chegar ainda, mas eu estou perguntando. Sabe o que vai fazer você fazer isso, pessoal? Se você está ouvindo essa palavra, sendo instruído, se você está sentindo a presença de Deus e está sendo instruído, e entendeu qual é o dom de semear, de repartir, você vai fazer isso. Você vai chegar e vai dizer: pastor, eu posso servir? Como eu posso semear, pastor? Como eu posso ser participante? Como eu posso? Eu não estou sabendo, eu não consigo entender, eu olho, não vejo nada, eu não sei como. Amém, pessoal? Amém. Pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem desse serviço que se fazia
somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Você não vai servir fisicamente a lugar nem a ninguém. Você vai servir espiritualmente, porque o serviço é para os santos. E esse dom foi despertado em você nessa noite. Use-o. Use-o em abundância. Dom não se economiza. Dom se gasta. Sabe, abençoado, no terminar. Jesus estava pregando, ensinando. A sua presença estava lá. E ele estava ensinando. E ele viu uma multidão e teve compaixão dela. E falou para os seus discípulos, disse assim: como é que vamos alimentar esse povo? Perguntou para os seus discípulos: como é que vamos? Eles disseram: mas nem, olha, não tem padaria aqui nesse lugar que possa servir pão para esse monte de gente. Não tem como. É gozação uma coisa dessa. Perguntar isso, né? Ele disse, chegou um discípulo e disse: olha, tem menino aqui, tem 2 pães e 2 peixinhos. Eu acho uma ironia isso, né? 2 pães e 2 peixinhos para uma multidão de gente. Para quem estava e para quem ia ser dado esses 2 pães e 2 peixinhos? Era para a multidão? Era? Não, pessoal. Esses 2 pães e 2 peixinhos foi dado para o próprio Deus encarnado, Jesus. E ele aceitou. Ele não disse: não dá, não, vê se vocês conseguem mais no meio da multidão. Pergunta aí se tem mais alguém. Ele não disse isso. Ele recebeu. Ele recebeu, porque foi dado a Ele. Quando você serve a Ele, Ele recebe e Ele multiplica. E diz, está escrito, que houve uma multiplicação tão grande que sobraram peixes, sobraram pão, ninguém ficou com fome, todo mundo comeu, se abastou. A presença e a instrução mudou aquele lugar, mudou o coração das pessoas. E as pessoas que pensavam que iam morrer de fome não sabiam onde comer. Jesus transbordou de alimentos. Pegue o que você tem na sua mão, de coração, com alegria, seja generoso, deliberadamente, voluntariamente. Enxerga a necessidade do corpo. Você faz parte do corpo. Nós somos membros uns dos outros. Entregue para Jesus. Entrega para o próprio Deus. E Ele vai multiplicar tudo que você entregar nas mãos dele. Porque é pela fé. Entramos com confiança, com ousadia, na sala do trono e permanecemos lá até que sejamos atendidos. Amém, meu Deus? Amém. Glória a Deus. Você está feliz nessa noite? Amém. De ter esse dom de semear? De ter esse dom de repartir? Seu coração se alegrou? Então fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Vamos agradecer esse Deus tão maravilhoso, tão generoso. Ninguém é mais generoso do que esse Deus. Ninguém dá com maior liberalidade do que esse Deus. Ninguém poupa como esse Deus. Ele tem a maior poupança que existe na face da terra. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer. Senhor, nessa noite, queremos te agradecer por tão grande dádiva nas nossas vidas, que é o teu Espírito Santo, que é a tua presença, que é a instrução na tua palavra, que é o teu mover, que muda a vida de um homem, de uma mulher. Senhor, te agradecemos, te honramos,
e nos alegramos em te servir, em espírito e em verdade, para todo sempre. Amém? Amém. Glória a